um movimento de carro de polícia para lá, né? E teve gente que viu quando passou as hortas ali, seus sítios, né? Que eu não sei dizer praticamente, que viu o carro de polícia, o carro da funerária com caixão dentro. E por que o porquê? Agora porque ele é um policial militar, o pai dele é estudante de direito, que ainda não é formado ainda, vai ficar cobertinho, incubado? Não vamos querer justiça, a gente vai correr atrás, a gente vai se juntar com nossos parentes, a gente vai fazer uma manifestação. Agora porque ele é um militar vai ficar assim? Capitão Michael, que é meu subcomandante, estava de serviço esse final de semana e recebeu essa ocorrência durante a madrugada. Chegando lá, ele constatou realmente o óbito dessa moça, né? E o nosso policial que estava lá presente no local deu a seguinte versão, que ela o teria chamado, alegando que estariam sofrendo uma tentativa de arrombamento e assalto lá na residência, e ele se deslocou para prestar socorro. Chegando ao local, foi recebida a bala, revidou, e depois que cessou esse confronto, ele se aproximou da residência. O local lá era muito escuro, não tinha iluminação externa, praticamente zero. E encontrou a porta arrombada. E chegando no quarto, a moça já estava no chão, sem vida. O município de Coroatá fica a cerca de 260 quilômetros da capital São Luís do Maranhão. A jovem bonita, simpática e elegante que aparece agora em nossas imagens é a Carolina, 18 anos de idade. Ela morava exatamente com o cabo da polícia militar, Gil Gleidson, um cidadão com um histórico de muita violência. Mas o Gil Gleidson aproveitou para separar a mulher dos familiares e deixar longe dos amigos. Para isso, ele foi morar em um sítio do pai. Tudo isso para deixar a esposa longe dos olhares de outras pessoas, já que o cabo tinha um ciúme possessivo, uma verdadeira loucura. A vida sempre continuava entre muitas brigas, humilhações, e a jovem até parece que vivia em cárcere privado. Mas preste atenção, porque essa mulher bonita foi morta por esse policial. É o que as investigações estão apontando. Só que ele continua mentindo, disfarçando e inventando inclusive tiroteio. Um angu que ainda tem muito caroço. A morte da jovem identificada como Carolina Silva, conhecida como Carol, de 18 anos, na cidade de Coroatá, na última segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, está sendo investigada pela Delegacia Regional de Codó, com o apoio do Departamento de Feminicídio da Polícia Civil de São Luís. De acordo com informações do companheiro da vítima, o policial militar, o cabo Gil Gleidson Pereira Melo, ela teria sido morta durante uma tentativa de arrombamento na casa do casal. Segundo o PM, ele estava bebendo com os amigos quando recebeu uma ligação da companheira, informando que homens estavam tentando invadir a residência. Ao chegar em casa, ele teria sido surpreendido por dois criminosos que efetuaram disparos. O PM então revidou e, durante a troca de tiros, a jovem acabou sendo baleada dentro de casa e não resistiu. O que não passa de uma verdadeira mentira. A casa está pintada de novo, não existe nenhuma marca de bala na parede. Em uma outra versão do seu depoimento mentiroso, com muitas contradições, o cabo da Polícia Militar disse então que a jovem foi baleada pela janela. Em um tiroteio, se esconde embaixo da cama, do guarda-roupa, em qualquer lugar. Ninguém vai ficar na janela esperando uma bala. Então, uma verdadeira mentira do cabo da Polícia Militar. Esse crime aconteceu por volta de 1h da madrugada. A polícia foi informada somente meia hora depois. A família foi informada no dia seguinte, por volta das 9h da manhã, isto é, pelo assassinato da filha por volta das 9h da manhã. E outras pessoas que falaram. O cabo da polícia
não levou nenhuma informação para os familiares. Com o ciúme possessivo, com a loucura, ele deixaria a mulher durante a noite para beber com os amigos? Claro que não. É uma conversa para boi dormir e o cabo, tentando enganar muitas pessoas, recebeu inclusive apoio do comando da polícia. Prova disso é que todos foram substituídos e nós vamos já falar. Mas vamos continuar aqui com o caso da Carol. Tem um homem que costuma caçar, que atira. Se nós vemos foi no mato, que atirou numa caça, todo mundo diz, não, foi mais ou menos aqui, tu atirou, ele estava de frente, ele estava... E como é que esses policiais não conhecem isso? Não é possível. Eu acredito porque ontem eu ouvi a delegada falando que foi uma bala, né, que nós, talvez como leigo, nós não sabemos porque dissemos que foi 4. Mas acredito que com a bala ela não vai sair por 4 lugares. E uma está no umbigo, do lado direito do umbigo dela, se não me engano foi do lado direito. Então, não tem como a gente se conformar com isso. Eu não sei se eu estou falando aqui que vocês estão entendendo, né? Mas eu quero deixar minha colaboração e nós não vamos ficar lá, nós queremos uma resposta. Quer esse culpado na cadeia, porque lugar de bandido é na cadeia, não é no meio da sociedade. E se ele foi o verdadeiramente culpado, ele tem que sair desse cargo dele. Porque a polícia, ela é para... A polícia, ela é para dar segurança para a gente. Eu tenho certeza que muitos policiais não vão concordar, porque eles também não são burros. Eles viram de perto, eles viram se foi 4 tiros. E não ia sair por... Um tiro não vai sair por 4 lugares, que isso nunca entra na minha cabeça. Eu nunca peguei minha arma, eu nunca tirei, mas eu não sou burra também. Eu acredito que todo mundo aqui, o pai dela tá aqui, os parentes, os vizinhos, os primos, todo mundo tá falando a mesma coisa. Então é isso, é a minha colaboração aqui. Nós vamos lutar, vamos ver, vamos esperar a resposta, gente. Muito policial, são gente maravilhosa. Tem Oliveira, que é gente boa, tem a Armina aqui, tem Iris, que é escrivã, que é gente boa, tem muitos policiais bons, mas só que respinga sim nos outros. Respinga porque tem pessoas que não sabem separar. A princípio, a Carol foi atingida por um disparo de pistola. A polícia diz que está aguardando para saber se partiu da arma do policial ou dos supostos elementos que estariam lá. O exame de comparação balística é que vai saber precisar isso, explicou o delegado. O que é que acontece? Houve essa morte no município de Coroatá. Assim que a Polícia Civil soube do fato, todas as providências de polícia judiciária foram tomadas. Deslocamento de equipe até o local, com preservação do local, registro de boletim de ocorrência, exame cadavérico, exame de local de crime. Veio uma equipe de Timon para Coroatá para fazer esse exame de local de crime em todo o imóvel e nos arredores também. E, além disso, interrogamos o marido lá, o companheiro dessa vítima. Ele se apresentou espontaneamente com advogado e através de seus superiores hierárquicos, que ele é um agente público. E a gente coletou o interrogatório e estamos procedendo ao oitivo de diversas outras pessoas. A apuração está em andamento, estamos empreendendo todos os esforços possíveis para o quanto antes nós resolvermos essa questão que é complexa. Na oportunidade foi retirado um projétil de arma de fogo, né, um projétil do interior do corpo da vítima. A princípio não houve essas quatro perfurações não, mas isso aí só vai ser esclarecido definitivamente, só vou poder dizer de certeza quando sair o laudo. O laudo ainda está em confecção, foi feito tanto o exame de local de crime quanto o exame cadavérico. Eles ainda estão pendentes de conclusão, eles têm 10 dias para enviar para a gente, entendeu? E a gente está atrás para tentar antecipar isso e para a gente ter todos os elementos de informação à nossa disposição, que é para a gente dar seguimento até chegar à autoria e prender o responsável ou os responsáveis. O delegado disse ainda que 2 armas foram apreendidas com o policial militar, sendo uma delas pertencente à corporação e a outra. A polícia diz que está juntando todos os elementos de informação para saber se ele teve participação ou não. A polícia disse o seguinte: quando terminamos de ouvir o pessoal,
receber o exame da perícia e continuar realizando diligências, vamos ter um resultado para poder requerer ao judiciário eventuais medidas cautelares, disse o delegado. Presta atenção no detalhe. No velório, familiares de Carol decidiram tirar as roupas dela ainda no caixão e constataram outras marcas que possivelmente podem ser de perfurações causadas por arma de fogo. Caso confirmado através da perícia, as informações divergem do que foi divulgado pela Polícia Militar através de uma nota, em que assegura que a jovem foi morta por um único disparo na região do tórax. O laudo cadavérico teria confirmado que ela foi atingida por um único tiro. O crime, eu já disse para você, que aconteceu segunda-feira lá no bairro Mocó, por volta de 1h da manhã. Uma policial que faz parte da equipe disse que a principal linha de investigação é de fato o feminicídio. Ela disse que demorou muito tempo até que a perícia chegasse ao local por conta da demora do policial que estava com a mulher dele morta, a mulher que ele amava, que ele era louco por ela, morta dentro de casa, e ele passou aproximadamente meia hora para informar. Meia hora arquitetando e tentando bolar um álibi para esse crime tão perverso e cruel. O policial, no dia seguinte, continuou trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Foi um herói que acabou, então, defendendo a sua casa dos bandidos. É o que ele tentou para passar para a polícia e também para a imprensa local. Só que o caso não acabou aí não. Preste atenção. Depois de alguns dias, a Polícia Civil prendeu o cabo Gil Gleidson. Diz o seguinte: a Polícia Civil prendeu o PM Gil Gleidson Melo, suspeito de matar a companheira Ana Carolina da Silva Carvalho, de 17 anos de idade. Iria completar 18. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, dia 5. De acordo com informações da polícia, o corpo de Carolina foi encontrado na rua do Campo Agrícola, no bairro Mocó, no interior do sítio onde ela residia com um policial militar. Em depoimento, ele disse que estava bebendo com os amigos e que chegou em casa, foi atacado por bandidos, que teve um tiroteio, uma verdadeira mentira. Sabe por quê? No decorrer das investigações, veja o que aconteceu. Então é o seguinte: no decorrer das investigações, restou evidenciar que a mencionada vítima se relacionou com o indiciado por aproximadamente 6 meses. Nesse período, ela foi vítima de violência doméstica e isso quem informou foi a Polícia Civil. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Feminicídio da capital São Luís do Maranhão. O cabo está preso, mas a família, amigos, a população de Coroatá saiu às ruas e veja o que aconteceu. Na manhã desta sexta-feira, dia 9, uma grande manifestação foi realizada na central de Coroatá. A população saiu às ruas para cobrar justiça e pedir agilidade nas investigações do caso do assassinato da jovem Ana Carolina Silva, 17 anos de idade. Carol, como também era conhecida por familiares e amigos, foi assassinada a tiros na madrugada exatamente do dia 5, como nós já falamos. Presente no ato público, o secretário de Estado de Segurança Pública, que foi de helicóptero, o delegado Jefferson Portela, disse o seguinte à população. Nesse exato momento, chegando em Coroatá, o secretário de Segurança, Jefferson Portela. Se há crime, tem que haver apuração e não importa quem seja o autor. Essa é a posição oficial da Secretaria de Segurança e do Governo do Estado e a nossa como profissionais de segurança pública. Estou acompanhado aqui pelo comandante-geral da Polícia Militar, nosso delegado-geral da Polícia Civil, Dr. André, chefe de Polícia Civil do Interior, o Departamento de Feminicídio, com a nossa delegada e a nossa escrivã, que são órgãos especializados em apuração de crime de violência de natureza doméstica.
Então nós estamos aqui para dizer para a sociedade de Coroatá: a lei será cumprida com o rigor de sempre. Não tem chance nessa gestão de um crime ficar sem apuração total, desde um fato inicial até os atos respectivos e correlacionados a ele. Se há crime, nós queremos saber por que a pessoa que comete crime não está presa. E esse cometeu o crime, por que não está preso? A pergunta que eu fiz foi essa. Eu que fiz a pergunta. Nós queremos saber e vamos dar a resposta. Nós temos órgãos locais que iniciam a apuração no local. Se nós chegamos até aqui, é para checar o que foi feito ou o que não foi feito. E aí, responde o autor do fato e os encarregados pela apuração respectiva. Se há aparência de crime, há a obrigação da movimentação das autoridades locais de se dirigir ao local do fato, ouvir a versão do suposto autor e das pessoas do entorno. Esse é o comando da regra legal. Há crime, a autoridade se dirige ao local do crime. Então, cabe aqui algumas perguntas. Qual autoridade foi ao local do crime? Os vizinhos foram ouvidos sobre um ataque contra o imóvel, a casa do policial? Depois que ele foi apresentado, se verificou se havia um estado de flagrância possível ou não para atuação em delito? Isso são demandas colocadas por nós para os nossos servidores locais. Isso é uma coisa. A segunda questão: por que o cidadão envolvido no fato não se apresentou à delegacia ontem? Disseram para nós, via telefone, que seria um tratamento de saúde na capital do estado do Piauí. Mas cabe a pergunta, e nós viemos aqui para perguntar e para esclarecer e para responder. Porque eu sei que são perguntas que estão na cabeça da sociedade e nós já estamos respondendo aqui através dos senhores da comunicação. Ele estava doente e afastado do serviço? Em tratamento médico? Adoeceu quando? Após, se apresentou à delegacia inicialmente, não estava doente. E ontem, para ser reinquirido pelos nossos especialistas, estava doente na capital de outro estado? Então, eu estou perguntando isto para dizer para a sociedade. São perguntas que eu estou fazendo aqui, para os senhores saberem, através das senhoras de Coroatá, da imprensa, que nós vamos fazer e vamos responder oficialmente. E deixar claro, não existe chance de ninguém cometer crime no Maranhão e ficar sem responsabilidade. Se há crime, haverá responsabilização. Secretário, nesses últimos meses, muitos fatos aconteceram envolvendo policiais do 24º Batalhão de Coroatá fora do trabalho. Como é que fica agora essa situação? Como é que fica a questão do comando aqui de Coroatá? Vai ter alguma troca hoje? O que vocês determinaram? Já haverá troca em instantes. Nós vamos tomar aqui como primeiro ato, além de falar com a população, não sei se vai ser antes ou depois da passagem de comando, mas o seu comandante geral da Polícia Militar, Coronel Pedro Ribeiro, já designou o substituto, que assumirá de imediato, de modo que nós não teremos aquelas formalidades todas de uma passagem de comando, porque será uma assunção no momento que nós entendemos de intervenção superior. Nós estamos aqui para intervir, reposicionar o comando com outro comandante substituto de imediato. É uma intervenção direta do alto comando da segurança pública. Delegado, o Coroatá hoje não tem delegado. Agora, todos os problemas que tem final de semana tem que correr para Codó. E para levar o preço também para Codó, nos finais de semana, a polícia militar fica desfalcada. Por que isso? Veja bem. O Coroatá hoje, a criminalidade aumentou, o tráfico de drogas aumentou demais na cidade de Coroatá. Veja bem, a presença de integrantes do servidor no quadro importa deles estarem no quadro ou não. Nós tivemos mais de 40 aposentadorias de delegados. Tivemos 5 delegados mortos por coronavírus. E diante disto, eu pedi ao senhor governador do estado a nomeação de novos delegados, novos investigadores de polícia e novos escrivães. E o governador vai nomear novos delegados, delegadas, policiais civis. De imediato, após a nomeação, se apresentará aqui uma equipe de policiais para recompor o quadro. Eu estou dizendo, da turma de 87, de 44 colegas, 40 foram para casa. Um pouco mais atrás, por conta da ameaça da Previdência com aumento de tempo de serviço. E depois, com a ameaça concreta, nós perdemos mais de 45 colegas policiais para o Covid. Anteontem perdemos mais 2 policiais para o coronavírus. Inclusive o nosso chefe da Central de Inteligência, aos 49 anos, faleceu de coronavírus, nosso querido colega delegado Martins. Então nós passamos por um momento de instabilidade
em relação ao quadro. Mas temos uma vantagem. Nós temos delegados e policiais civis formados pela Academia da Polícia Civil, aptos para nomeação. Com base nisso, nós pedimos ao governador a recomposição de quadro para botar delegados aqui em outra cidade do estado do Maranhão. Ok, só para finalizar, o principal suspeito de ter matado a Carol é o policial militar? Sim. Eu fiz uma pergunta aqui inicial, se os vizinhos, porque qual foi a informação inicial? Que houve um ataque ao sítio, ou seja, elementos externos, que não ele. O nosso departamento de feminicídio esteve no local do fato. Não há nenhum vizinho que narre a existência de um ataque contra aquela casa. Não há. Então isso aponta para a presença da vítima e para a presença do policial. Secretário, deixa eu só fazer uma pergunta para você aqui. Em relação à investigação do caso, todo mundo aqui em Coroatá sabe que o pai do acusado tem um bom relacionamento com todos da delegacia e do comando da polícia. Trocando só o comandante ou o delegado, você acha que isso vai resolver a situação? Porque toda a sociedade de Coroatá sabe que houve praticamente aí uma moleza na questão de investigação de imediato desse fato, secretário. Você falou bem, se há bom relacionamento não há problema. O problema é se houver mau relacionamento. E o servidor, deixando de agir para proteger alguém, pode prevaricar. E aí, existem duas formas de se praticar crime. É por ação ou por omissão. Quem agiu vai responder à medida da sua ação. E quem se omitiu, tendo o dever de agir, vai responder também. A primeira ação tomada pelo secretário foi a mudança do comandante da Polícia Militar. Saiu o Major Franz e assumiu também Major Luiz Augusto. Por que mudar o comando da Polícia Militar de Coroatá? Porque percebeu o erro, que o comando estava encobrindo o crime cometido pelo policial, isto é, jogando a sujeira para baixo do tapete. E no meio da entrevista, ele diz também que o cabo PM Gil Gleidson foi preso e recambiado para São Luís do Maranhão, aonde será ouvido mais uma vez, vai tentar mentir e enganar a polícia de qualquer maneira. A casa não tem uma marca de bala. O policial não foi atingido em lugar nenhum, a não ser que ele estivesse fazendo a mulher de escudo. Aí pode ter uma explicação. A delegada Wanda, da capital maranhense, esteve no local do crime, onde aconteceu o fato. Ela disse que o local é iluminado e ninguém ouviu a chegada de qualquer pessoa ou qualquer confrontação com atacantes externos à casa do policial. E detalhe, que essa casa fica a 900 metros do quartel da Polícia Militar. Não houve pedido de socorro, não houve ações de captura dos autores citados, nenhum fato que fosse constatado no sentido de dar veracidade à alegação de ataque de criminosos feito contra a casa. Infelizmente, isso não é verdade. Ainda de acordo com Jefferson Portela, o cabo Gil Gleidson Pereira foi trazido para São Luís em um helicóptero do CTA, onde será reinquirido pela delegada Wanda Moura e deverá responder pelo crime de feminicídio. Aí está mais que provado que o Gil Gleidson, cabo da Polícia Militar, por ciúme, acabou matando a esposa, a mulher que estava morando com ele, de apenas 17 anos de idade. Quero aqui parabenizar a imprensa de Coroatá, que tem dado toda a cobertura a esse caso. A imprensa de Coroatá, que tem ajudado, que tem auxiliado, inclusive nas investigações, mostrando o local do crime, mostrando depoimentos dos familiares, mostrando a mentira. Não é porque o cara é policial, porque é uma autoridade, que ele tem que sair matando, que ele tem que praticar crimes, matar a própria esposa e a polícia encobrir. Parabéns ao delegado e secretário de Segurança Pública, que eu o conheço pessoalmente, Jefferson Portela, por não deixar esse crime impune. Esse policial terá que pagar por essa brutalidade, por essa covardia que ele praticou. E ainda tenta de qualquer maneira colocar de goela abaixo do próprio comando, da cúpula da Polícia Militar, que ele está falando a verdade, senhores. É um mentiroso, um canalha, um safado que acabou matando uma jovem, tudo por ciúme. Uma verdadeira loucura. Esse cara já tem um histórico de violência enorme.
e que, infelizmente, essa jovem acabou se enganando com suas conversas, com o seu papo, ou quem sabe até mesmo com a própria farda dele, e foi viver com o seu próprio assassino. É uma tristeza, nós esperamos que esse crime não fique na impunidade e que esse bandido passe muito tempo atrás das grades e que não haja nenhuma proteção como inicialmente houve da polícia tentando encobrir um ato criminoso desse tão grave, aonde nesta ação uma jovem acabou perdendo a vida. Então que a justiça seja feita e que o resultado seja logo passado para a comunidade, que ele confesse essa brutalidade e essa covardia. É triste a gente ver tantas mulheres sendo mortas por esses bandidos, sendo mortas por maridos, por ex-maridos, que acabam tirando a vida dessas pessoas porque se acham propriedade, se acham donos. São covardes, são pilantras e que não merecem viver no meio da sociedade. Eu sou William Vieira e esse é o nosso canal. Se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário e nos ajude nesta luta, principalmente mostrando esses crimes bárbaros que acontecem no seio da nossa sociedade e que nos envergonham e muito, e que nos entristecem profundamente ao ver nossa gente, nosso povo e principalmente as mulheres sendo mortas por esses covardes. Grande abraço e que Deus proteja as nossas mulheres.